Pessoal, uma alegria enorme poder viajar algum tempo e reencontrar amigos aqui, como a Jéssica, como a Gi, como vocês todos, viu? E eu fico muito honrado poder ter sido convidado para voltar a esta casa. Estive aqui alguns meses atrás e, do mesmo modo, estava combinado de eu ficar com os jovens. Já começou desastrado. Com os jovens até amanhã, mas houve outra vez um imprevisto, eu me lamento, me desculpo não poder participar, mas estou combinando, talvez até dê certo pelo horário que está sendo. Mas de qualquer modo, digo aos jovens da casa, aos jovens que estão assistindo, eu tenho um menino também de 13 anos, então entendo muito bem como seria a minha alegria de poder atendê-los, de estar com vocês e de passar instruções a vocês que possam fazer bem para vocês no futuro, viu? Em nome do Guilherme também, que está com a camisa do São Paulo, que me deu um abraço gostoso na chegada. Com certeza eu não faria corpo mole. Amanhã estarei numa cidade vizinha aqui de vocês, Cafelândia, falando também num evento especial da casa lá que tanto combinou. E de coração agradeço a compreensão de todos vocês. Pessoal, eu tenho de domingo às 17 horas um programa, chama-se Pinga Fogo. É um programa de perguntas e respostas, que vocês fazem as perguntas num vídeo que eu posto durante a semana, e essas perguntas são respondidas, as que dão tempo, no domingo. E eu tive a ideia de fazer, eu queria presentear as pessoas que participassem de algum modo. E pensei qual seria a maneira, a regra que eu pudesse fazer aos participantes. E me ocorreu de que aquele que entrasse e comentasse em primeiro lugar, somaria alguns pontos, o que entrasse em segundo lugar, somaria 2 pontos, o terceiro 1 ponto, e durante 5 programas, quem somasse mais pole positions, quem tivesse na frente ganharia. E a ganhadora foi uma aqui de Birigui. Olha que legal. Eu fiz uma dedicatória para ela e está aqui na minha mão. Ó, estou tirando o livro da embalagem agora. E eu vou dar um livro do Richard Simonetti, um escritor de Bauru, que seria aquele livro famoso, né? Quem tem medo da morte, é um best-seller espírita, mas esse é Quem tem medo de espíritos. Eu li, é gostoso, é uma linguagem muito bacana. E eu escrevi assim, ó, para Lilian Moura, que está aqui. Vamos todo mundo olhar para a Lilian? É, essa mesmo. Lilian, minha querida, eu escrevi assim, ó, parabéns por sua dedicação em participar do nosso programa Pinga Fogo. Que este livro seja uma fonte de inspiração e aprendizado para você, para o Hugo, seu esposo, e para o Guilherme. Que vocês sigam sempre em busca de conhecimento, iluminando suas vidas e as verdades que a doutrina espírita nos revela. Aproveitem juntos essa leitura e continuem crescendo na luz do saber. Com carinho do seu amigo Tato Sávio. Eu pensei, não é legal se ela vier buscar aqui na frente, pessoal? Não, mas eu combinei com ela que não seria legal fazer isso para ela. Então depois eu te entrego, tá, minha amada? Está aqui com todo o meu carinho para vocês, viu? E quem puder, leia, pessoal. O livro é isso aí, um passar para a mão do outro, ele vai se impregnando de energia boa, de conhecimento. Tenho certeza que essa leitura vai trazer, pelo menos, maior entendimento, se não tirar totalmente o medo que nós temos dos próprios amados que temos e que se vão. Parece que eles viram a alma penada e, de repente, nosso papai, nossa mamãe, nosso amor da vida, filhos, que se vão, a gente não quer mais falar deles ou fica assim desesperado. Que isso mude essa ideia. E, pessoal, eu tinha preparado um tema para falar para os jovens, um tema para falar para hoje, então eu fiz meio que uma fusão desses 2 encontros para trazer essa questão, essa reflexão, essa resposta, o valor da vida. Vocês já pararam para pensar quanto custa um par de sapatos, quanto vale um par de sapatos? Quanto custa uma cirurgia cardíaca? Quanto vale uma cirurgia cardíaca? Quanto custa um implante? Quanto vale colocar um implante? Quanto custa uma vida? Quanto vale uma vida? Essa pergunta aparentemente é fácil responder quando se lida com objetos, quando se lida com um sapato, um implante. Mas a vida não é um objeto. Sim, mas quanto custa então para eu comprar alguma coisa que eu acabe com a minha vida? Quanto custa um frasco de veneno? Quanto custa uma bala de um revólver? Quanto custa me jogar de um lugar muito alto? Quanto vale para mim essas atitudes na resposta espiritual e que passamos? Essa palestra, que se chama O Valor da Vida, ela tem a ideia de mostrar para a gente que Deus, quando cria algo para nós, cria algo que não tem preço, é sempre inestimável, é sempre único. Quando nós produzimos um tênis, um implante ou um carro, sai produção em série, não é o mesmo conosco, porque nós não somos iguais.
Quantas pessoas cantam bonito, mas não cantam igual a Jéssica? Vocês viram o que é um falsete bem feito ou não? Vocês sabem o que é falsete, né? Jéssica, quer dar uma olhada? Quando impõe a voz, você viu que coisa maravilhosa, o que é a técnica disso? Mas essa é a criação. Eu pergunto sempre, quando eu estou falando em cerimônias de casamento, ou estou falando aos pais, quanto custa teu filho, quanto vale teu filho? Se você põe sua casa no seguro, você estipula um valor para o carro, para que caso ele seja roubado, caso a casa pegue fogo, você receberá um valor que lhe tranquilizará o coração. Você compra outra. Quanto é para um filho? Quanto é para um ser humano esse valor? Por isso, pessoal, o valor da vida é aquilo que você dá a ela. Se infelizmente você está dando um valor muito pequeno para ela, achando que uma dor pode ser comparada e vencê-la, é um valor equivocado. Eu digo às pessoas, não se preocupa não, a depressão não é capaz de fazer nada com a gente se nós colocarmos ela no lugar dela. Não coloque e não diminua jamais as dores, as situações profundas que acometem nossa alma, não só nesta encarnação, mas sim aquelas situações profundas que machucam e que estão aqui nos atormentando. E eu tenho certeza que aqui tem muitos corações machucados. Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Eu tenho certeza que se eu perguntasse a vocês, vem cá alguém, vamos chamar a Lília Moura na frente, vocês acham boa ideia? Não, tô brincando. Não vou fazer isso não, mas às vezes dá umas vontade. Mas eu perguntasse, Lília, fala um dia aí muito feliz da sua vida. Ela pode falar hoje, por exemplo, o dia que o Guilherme nasceu, o dia que eu me conheci o Hugo, o dia que eu entrei para esse centro, bacana. Mas se eu falar, fala um dia triste que você tem aí na memória, ela também tem. Às vezes ela fala, nem sei muito bem, mas às vezes abate umas melancolias. Nós somos espíritos, pessoal, que há 6.000 anos começou-se a ver os relatos da humanidade. A humanidade está muito antes disso na Terra, muito antes. Mas há 6.000 anos começou-se a escrever as histórias humanas, começou a ver os registros de civilizações. E pasmem, pessoal, nós não tivemos 20 anos de paz ainda. Todos os períodos da nossa existência houveram massacres, houveram guerras, houveram discórdias, houveram assassinatos e suicídios. Ou seja, nós estamos marcados por um passado de erros. Não seria lógico ou justo eu querer ter uma alegria que alguém como Jesus já tem. Eu preciso me limpar primeiro, mas para se limpar é importante não se sujar mais. Quando o Chico Xavier escreve O Nosso Lar, e você começa a ter contato com aquela história fantástica, maravilhosa do André Luiz, ele chega para o Lísias, que foi um grande amigo dele, e começa a conversar com Lísias e pergunta para ele, Lísias, o que era aquele inferno que eu estava? Que era o umbral. O Lísias explica para ele de uma maneira muito bonita, porém ainda um pouco resumida, um pouco ainda desconhecida, porque o próprio Lísias estava se aprimorando. Mas fica muito claro para ele quando o André Luiz fala assim, André, toda vez que nós nascemos na Terra, é como se nós encarnássemos com uma porção de roupa suja que deve ser lavada na lavanderia da vida, no trabalho diário, na dedicação, na conquista das virtudes, na paciência com os filhos, na tolerância com o marido, com a esposa, com o professor mal educado, com o aluno rebelde. Nós encarnamos para mais uma lista de trabalhos para lavar essa roupa. E muitos de nós, André, a maioria de nós volta com a roupa ainda mais encardida. A gente se suja ainda mais, pessoal, fazendo coisas que essa história aqui vai contar que a gente está fazendo. Muitos de nós vamos nos identificar em muitos aspectos com essa história que eu trouxe. Muitos de nós vão se identificar 100% com essa história. E esses 100% são esses que estão aqui, ó, os espíritos, a maioria, que eu não posso ver, mas que estão aqui, sempre a maioria, sempre lamentando o que o Chico falou. O que mais dói para um espírito, o pior para um espírito, a pior coisa a se experimentar quando se desencarna, é a consciência do tempo perdido. Um tempo que eu perdi, um tempo que foi jogado fora, em vez de eu usar o meu tempo de vida para lavar na lavanderia da vida, toda essa roupa que trago, que se chama perispírito,
que se chama Coisas Marcadas. Peço a vocês, pessoal, se vocês estão aqui hoje, vocês devem ser pessoas que estão pelo menos mais focadas numa coisa chamada espiritualidade, mais focadas e mais atentas em dar ouvidos a algo que pode nos ajudar e vai nos ajudar. A religião é uma força, a ciência é outra força. Ambas são alavancas para o progresso humano. Uma não pode ser contrária à outra, porque se ambas são obras de Deus, nós devemos fazê-las se entender. Mas, se você já procurou o psiquiatra, o psicólogo, o terapeuta, já está tomando remédio e alguma coisa não quer ir embora, pode ser que está faltando uma causa espiritual no assunto. Se você está vindo só no centro espírita, está buscando tudo que pode, entender o valor da vida, mas nem a igreja católica, nem o templo budista, nem uma mesquita, nem os protestantes estão lhe saciando e lhe preenchendo, talvez precise entender se está alguma taxa hormonal diferente. Se você que está chegando aos 40 anos, homem, 50, e a taxa de testosterona começa a cair, o que é quase que natural, você começa a ter medo de trabalhar. Você precisa entender que estar encarnado recebe a influência do corpo. Se o som não tivesse muito bom, a voz da Jéssica poderia sair ruim, a gente fala, essa menina não canta nada. Quando na verdade não é o que está aqui, é o que está aqui o problema. Se um pianista chegar e sentar num piano ruim, você acha que ele toca mal. Eu já vi vezes em que estava vendo um show, e fui no show do Paul McCartney, fui no show do AC/DC, e fui no show do Aerosmith. Eu gosto de saber que eu gosto de rock, né? E estou assistindo a banda que está abrindo o show, como Angra, por exemplo, que é uma banda grande, uma boa banda, grandes músicos, muitos tocam melhor do que a própria banda que vai estar depois. Mas a qualidade do som não está muito boa, dá a impressão que eles são medíocres, quando não são. E de repente, quando entra a banda principal, a equalização perfeita, o engenheiro de som perfeito, faz com que a gente fale, nossa, quão superior está. E na verdade, é a qualidade. O nosso corpo físico é esse instrumento que se adoece, que tem taxas hormonais, que a menina fica triste e nem sabe por quê, que chora com um sentimento que acompanha mensalmente a ela. Então, pessoal, nós estamos aqui para tolerar tudo isso, para passar por tudo isso e perceber que isso dá um valor muito especial ao que nós chamamos de vida. Esse valor que é dado para nós, cada um de nós dá a sua. Eu peço o seguinte, eu sei que a vida não está muito boa mesmo, é prova de expiação, você queria que fosse o quê? Eu sei que deve estar difícil encarar o que você está encarando, eu sei que é muito difícil ser quem você é, como é difícil ser cada um de nós. Eu não peço que você ache que alguém vai conseguir mudar, um médico, um psicólogo, um psiquiatra, um terapeuta, um padre, um pastor, um palestrante, mas eu peço que você resista, que você continue acreditando, vai assim mesmo. Se não está com vontade, vai sem vontade, mas não desista, não perca o valor da coisa mais valiosa que existe, que é o que nós chamamos de vida. E eu tenho a intenção de fazer você perceber o quão valorizada, o quão única é a sua existência. Se alguém que está aqui dentro acredita em Deus, eu acho que todos acreditam, concebe-se que Deus pode cometer um erro? Alguém gostaria de vir aqui explicar alguma coisa que Deus fez e que está errado? Eu tenho tranquilidade de falar isso, porque eu sei que ninguém tem coragem de vir aqui falar. Eu também tenho medo de ficar contra-argumentando, mas eu tenho confiança de que Deus não comete erro. E alguém tem dúvida de quem criou vocês e a mim? Foi Ele. Se Deus não comete erros e Ele me criou, eu não sou um erro. Eu posso estar passando por uma fase que não compreendo, posso estar vivendo algo que não estou gostando, mas não é um erro ainda. Allan Kardec diz que a desgraça para um filho é quando o pai manda ele dormir porque está na hora. Para um pai isso é desgraça? Quando o filho quer comer uma bolacha recheada na hora do almoço e nós não autorizamos, para ele isso é a desgraça da vida. Para nós é a educação, é a regra, é a saúde dele que está em jogo, é o ponto de vista que está mudando. E se Jesus, que é Jesus, pessoal, se o Cristo, que é o Cristo, que ontem conversando com o Dr. Sérgio Tisser, maravilhoso, estudioso, que oportunidade graciosa, grata que eu tenho a Deus de ter ficado ali com ele algumas horas. Ele esteve em casa, eu gravei um podcast, eu vou pôr para vocês assistirem.
Ele fala de coisas tão profundas, e quando ele fala da concepção que se tem de Deus, você nota o quanto nós estamos atrasados, nós não conseguimos imaginar nem o que é Jesus. Alguém consegue me explicar como é a vida de um ser que não come mais, portanto não tem refeitório? Vai ter cachorro quente, vocês estão sabendo depois? Jesus não tem, ele não come mais, então não tem refeitório. Vocês dormem num lugar, não tem? Portanto tem um guarda-roupa, roupas íntimas, ele não tem mais dormitório, então não deve ter casa. Não, para que vai ter casa? Ele não usa mais sanitário, então não tem uma... Tá. Então um ser que não tem refeitório, não tem dormitório, não tem sanitário. O que mais? Ele tem algum cheiro? Não, como eu percebo. Eu consigo vê-lo? Não. Ele tem peso? Também não. Eu toco? Não. Todos os meus sentidos estão anulados para o que Jesus é. Como que eu vou explicar alguém assim? O que ele faz? Não sei, meu. Cuida da gente? Você acha que o trabalho de um Cristo é cuidar dos inferiores e só? Não tem como imaginar. Portanto, pessoal, se ele, que é ele, falou: Pai, se puder tirar a minha responsabilidade da culpa da humanidade em me matar um emissário divino, porque não era medo de prego não, tá, pessoal? Jesus não estava com medo da dor da crucificação, pelo amor de Deus. Se ele quisesse, ele anularia a dor. Mas ele fala: se der para o senhor fazer isso, mas faz tua vontade, meu Pai, não faz a minha. Se ele, que é ele, coloca nas mãos de Deus a notícia de que ele é Senhor de tudo e não o próprio Cristo, você continua insistindo que é o melhor tomar a decisão de desvalorizar o que mais tem valor na sua existência, que é a vida? O palco de todas as tuas memórias, de toda a tua existência, de tudo que você sente, já sorriu e já gostou, e já chorou, já se divertiu e já cresceu. Se não for assim, pessoal, não tem graça de nada. Um homem, pai de família, disse assim: estava muito preocupado e não me sentia bem, dava muita importância ao dinheiro, colocando-o em primeiro lugar em minha vida, e com a sua escassez ficava nervoso e inquieto. Nada mais tinha valor para mim, o resto das coisas era secundário, e também essas coisas secundárias não estavam bem. Pode perceber então, pessoal, que ninguém acorda num dia de uma vida muito feliz e fala: tá aí hoje um bom dia para eu me matar. Pode ter certeza que ninguém comete suicídio por não compreender a arte moderna. Você comete suicídio porque uma das suas 3 inteligências, uma é a cognitiva, não é essa. Outra é a volitiva, não é essa. E uma é a emocional, é essa. Essa inteligência está em frangalhos, está destrambelhada. Nenhuma das irmãs cognitiva e volitiva já tentaram todos os argumentos, não está mais convencendo. Ela não quer mais existir, ela não quer mais viver. Essa é a inteligência que é a mais fraca em nós. Vocês já assistiram a teoria, chama Big Bang Theory? A teoria, é um grupo de astrofísicos muito bacana, inteligentíssimos os caras. É da Warner, se eu não me engano. Chama Big Bang Theory, o Big Bang. Eles são gênios no que fazem, extremamente frágeis emocionalmente. A namorada, ela briga, o rapaz perde no videogame, ele fica depressivo. É disso que estamos falando. Às vezes a gente escuta assim: e como é que está aquele filho? Ele está nos Estados Unidos, bom, agora está em casa, mas está nos Estados Unidos fazendo pós-graduação em Bóson de Higgs. O quê? Bóson do quê? Pós-graduação em Bóson de Higgs. Ele e mais um outro lá da Alemanha são os únicos do planeta Terra que entendem uma coisa, e foi contratado lá pela NASA. Eu falo: que legal, mas ele está tão triste, tão depressivo. Por quê? Porque ele brigou com a namorada e a namorada chamou ele de burro. Ele está depressivo, está. E até está andando com pensamentos ruins. A inteligência emocional, ela é capaz de fazer isso. Ela é capaz de convencer a você que você não tem valor. E depois que você se convenceu que você não tem valor, é difícil desconvencer. Mas enquanto você acreditar que pode acontecer qualquer coisa, porque eu tenho um pai que se chama Deus e um irmão que se chama Jesus, nada tem perigo, nada foge do controle. Sabe quando você está cuidando de uma criança ou de um idoso que está com Alzheimer, e você deixa a criança andar para lá e para cá, aí a criança vai lá, você vai atrás dela.
Aí ela entra na coluna ali, você está vendo? Você fica vendo ela. Aí ela se olha assim. Ela acha que está perdida, você está vendo ela. Ou você põe aquelas babás eletrônicas, vai para a cozinha para dar um descanso para a mamãe e para o papai também, né? E você está vendo ela ali. Alguém concebe entre vocês, para uma pessoa que está bebendo num bar agora, não adianta, talvez ele conceba, mas que está aqui ouvindo, e por isso que eu não estou falando para eles, estou falando para vocês e quem está assistindo em casa, alguém concebe que você é perdido da vista de Jesus por um segundo? Alguém consegue conceber que Deus descuidou da tua história por uma fração de um milésimo de segundo? Eu não encontro com a cognitiva nenhum argumento que justifique que a minha emocional fique desse jeito. E, no entanto, eu consigo fazer ela achar que a minha vida não tem valor. Então percebam, os preços para este homem podiam ser comprados com dinheiro. Era um materialista. Ele achava que o filho chateado pela ausência do pai se resolvia com um videogame novo. Ele acha que uma traição feita para a esposa se resolve se trocar o carro dela. A matéria é importante, porque todos nós estamos alimentados aqui, e se não está, vai ter cachorro-quente depois. Eu nem sei se está ficando. Tomara que não tenha cebola, mas também, vamos ver. Mas, de algum modo, nós estamos aqui alimentados, de banho tomado, espero que vocês tenham tomado banho, para não incomodar o colega do lado, mas não somos só isso. Há uma parte em nós que precisa de algo mais, muito mais. É essa parte que vai viver, que vai sobreviver. Esse rapaz então não estava bem, estava preocupado, estava achando que a coisa estava ruim, porque o dinheiro estava ruim, e ele colocava isso acima de tudo. E depois de muito, as outras coisas que ele colocava em segundo lugar também não estavam indo bem. Pessoal, a nossa vida é como uma montanha russa. Ela não é plana, ela tem altos e baixos. Para ela embalar na subida, ela tem que pegar uma descida. Tem que dar essa guinadinha aqui. O Divaldo fala que o planeta Terra não chegou no fim da linha, ele vai descer mais um pouquinho. A transformação tem que perceber assim, caramba, eu tenho que fazer alguma coisa. Por que você troca de emprego? Quando você começa a perceber que a coisa não está indo bem. Você vai tolerando um relacionamento ácido, um relacionamento tóxico, até certo ponto. A hora que você percebeu que ele está te envenenando muito, você toma o pé no chão. Sabia que se vocês pegarem um sapo, não faz essa pesquisa com o pobre sapo, mas vocês pegarem, faz quanto que o livro da Lili é um sapo. Ó, que sapão bonito, meu. Ó, agradando um sapo aqui, ó. Aí você ferve a água aí. Olha aí. Tá bem quente já. Olha, tá começando a borbulhar. Vai agora, tá filmando? Vai. E se jogar o sapo, ele vai bater na água pelando, ele vai pular fora. Ele pula fora, ele sai queimado, mas sai vivo. Agora, se você pegar um outro barril, pega o mesmo sapinho. Ô, amigão, desculpa, tava brincando. E puser ele na água fria e começar a esquentar, ela começa a esquentar, ele morre cozido e não sai dali. Ele não pula fora, não pula. Por quê? Porque ele vai aceitando, Às vezes, pessoal, a sequência de fatores ruins na nossa vida não está sendo suficiente para você tomar uma atitude. O André Luiz, no livro Os Mensageiros, fala, logo no primeiro capítulo, que o Aniceto comenta com ele, e ele explicando, que ele recebia várias pancadas que tentaram quebrar a casca do orgulho dele. Como um caracol, um caramujo, resguardou lá e o orgulho te protege. Não, você não pode falar isso. Inclusive, pessoal, eu queria deixar meu nome na história como um filósofo. Os pré-socráticos, os pós-socráticos, os filósofos modernos, Tato Savio, um filósofo. Então eu tenho que pôr um pensamento inédito, relacionar uma coisa com outra. Eu estou tentando relacionar que os pacientes que têm mais dor são mais orgulhosos. Ninguém falou isso, eu acho. Deve ter falado. Mas se falou, estou sendo honesto em pensar. Por quê? Porque tem gente que já passou por muitas dores ali, e quando você vai dar uma anestesia, ele até agradece a anestesia, porque vai tirar a possibilidade de ele sentir dor. Tem outros que você pega a seringuinha de ar, sabe? Seringa de ar de dentista. Você vai jogar só para tirar a saliva da frente, para ver a profundidade da cárie, o sulco. Só de você jogar para pessoa. É como se ele falasse: eu não posso sentir esse desconforto. Você sabe quem eu sou? Eu não posso nem quando o dia muda 1 grau. Eu já tenho que entrar no ar-condicionado. Se escurece, tem que acender a luz. Eu durmo com um abajurzinho.
porque senão eu fico magoado. Eu não posso ser ofendido, eu não posso ser contrariado nunca. Eu acho que é o orgulho que faz sentir dor, não é em si ele. Aquele que já se lascou. Aquele que eu tenho um paciente que já operou as 2 pernas no fêmur. Ele andou um tempo com um manco. Eu nunca vi esse cara reclamar de nada. Eu nunca percebi. Por quê? Porque talvez a casca dele já foi rompida, como André Luiz falando nos Mensageiros. Teve que vir uma pancada forte, um golpe certeiro e pum, abriu, vazou, quebrou meu orgulho. E eu falei: Senhor, eu não posso mais ficar nessa situação. Techuvá, meu pai, eu quero voltar para o caminho, quero voltar para a lei. É o filho pródigo, famosa história, desconhecida história, desobservada história. Qual? Puxa vida, cara. Eu não estou gostando mais da comida do porco, viu? Ele está sem sal. Eles estão dando cada coisa para o porco comer. Pô, eu sou judeu, nem porco eu como, cara. Eu estou comendo a comida do que eu não como. Cara, eu cheguei no fim da linha, né? E agora, como é que eu faço, hein? Como é que eu vou fazer? Eu vou ter que voltar para casa. Pô, é meu pai, aquele cara que está lá. Mas acho que eu não tenho mais direito de ser filho. Opa! Como que é, filho, que você falou? Eu acho que eu não tenho mais direito de ser filho. Opa! O rabo estava alto, agora está no meio das pernas. Que legal, filho. Então, o que você está pensando em fazer? Eu acho que eu vou voltar para casa. Eu vou falar: pai, eu não preciso mais da herança. Aliás, já torrei a herança. Mas se o senhor me aceitar como um funcionário, eu trabalho, porque os funcionários têm um lugar para dormir. Olha onde eu estou dormindo. O funcionário come todo dia, pão pelo menos. De vez em quando tem uma carne lá para comer. Eu estou comendo a comida do porco. Que isso, filho? Volta. Caiu em si. Jesus falou. Viu que ele tem um valor. E um valor de filho. Porque quando ele volta, Jesus conta que o patriarca sai correndo. E ele reconhece o filho que não estava em boa aparência, pessoal. Não estava em boa aparência. Estava em um estado deprimente. Sabe aquelas pessoas que você não toma banho uns 40 dias? Aquele cheiro de suor remontado. Aquele cheiro de urina na roupa. Que dormiu em cima de um lugar que já tinha urina de outro. E vocês sabem que vocês veem uma pessoa assim. Nossa, eu vou dar um dinheiro logo para ela se afastar. Ele devia estar nesse estado, esse moleque. Ou vocês acham que ele não estava? Como que estava o cabelo dele? Você estava igual o cabelo da Jéssica ou não? O cabelo da Thaís, que parece que a atriz, parece aquela atriz, que eu sei o nome da atriz. Mas é a Wandinha, sabe a Wandinha? É a cara da Thaís. Depois vocês olham bem a Wandinha. Thaís, você não quer ficar em pé e virar para lá? Não, vai. Bom, não estava assim, não estava sedoso. E o pai corre e beija o filho. Aqui, como Jesus é maravilhoso, ele começa a mostrar assim, que o beijo é um acordo. Hoje você aperta a mão, você assina um contrato. O beijo selava um combinado. Filho, tá tudo bem, traz de volta o que resgata a condição de ser filho. Traz anel para ele, é símbolo da família, brasão do patriarca. Traz sandália para o pé dele, por quê? Porque só filho de patriarca andava de sandália, os outros andavam descalço. Por isso humildes, pé no humus. Enfim, pessoal, Jesus fala: pessoal, vocês fiquem o tempo que vocês quiserem na vida que vocês quiserem, mas um combinado, vocês não conseguem acabar com a criação de Deus. Se quiser cometer esse erro, comete. Não devia, mas não conseguiram acabar. Quando muitos tiram a casca da árvore, volta para o mundo espiritual. E conseguindo cair em si, enxergar logo e trocar o emprego, trocar então o compromisso, o relacionamento, volta para a vida, vê o valor que você tem e segue, porque isso é vida, é felicidade, que é o que nós queremos. A mãe e a filha desse rapaz disse ao me ver preocupado: minha filha, papai, diga para nós o que está o aborrecendo tanto. Sinto-o nervoso e percebo que está triste. Pessoal, essa menina, ainda que jovem, devia ter um espírito muito elevado. Por quê? Porque essa afirmação dessa psicografia que foi feita pela Vera Lúcia Marinzec. Sabe quem que é Vera Lúcia Marinzec? Que outro livraço ela escreveu? Violeta na Janela. Muito bem. Best-seller que eu indico até assim. Alguém quer começar a leitura? Que livro? Já leu algum livro? Não. Lê Violeta na Janela. É adocicado, é legal, fácil de entendimento. Eu indico. Ela escreveu essa história
E aqui ela fala: papai, o que está acontecendo? Tá passando por alguma fase ruim? Vamos conversar um pouco. Isso é uma das coisas que essa apostila, que eu gravei um vídeo, pessoal, tá na internet, faz download dela, lê a apostila. O que você está lendo sem ser apostila? É gostosa de ler, é prática, é pergunta e resposta objetiva, de graça. E é duro falar. Eu posto um vídeo, por exemplo, no YouTube, ele dá assim 3 mil visualizações em 1 hora, em pouco tempo. Esse aqui não chegou a 800. A gente não está interessado, então. Não adianta vir falar: ah, eu estou com dor de garganta, o remédio está aqui, mas eu não quero esse. Mas tem um aqui que eu tenho, eu também não quero aquele. Eu vou contar uma história, pessoal, que é doída de ouvir, mas é a vida. Eu tenho um paciente, se chama Roberto Carlos, ele é policial militar. E ele falou que há muito tempo ele trabalhou na ajuda desses acidentes que acontecem na estrada. E tem muitos acidentes, ele falou, que é muito grave. Que o carro é quase assim, ele vira conversível, porque ele entra embaixo do caminhão e decepa as cabeças, cara. O corpo é separado em 2, ou sai membro, é uma coisa assim, assustadora. Morte instantânea ali. Sangue no asfalto, pedaço de corpo no asfalto, violência, choque frontal, esmagamento, coisa feia. É uma pena, né? Mas acontece. Vocês já andaram em carrinho de trombada, né? Carro de bate-bate. Você está ali, um cara te pega e diz, você quase quebra teu pescoço, meu. Imagina o que acontece com um carro a 200 por hora. Um a 150, um a 120, bate de frente. Enfim. Ele fala, cara, eu percebi uma cena tão triste. Por quê? Porque vai formando uma fila de tráfego ali que está interditado e põe cone e os bombeiros tentando e vem tentando ajudar e alguns estão com vida e vai tirando e vai, uns vão para o hospital, outros vão para o ML e aquela confusão. E você percebe a angústia, a impaciência daqueles que não sabem o que está acontecendo, porque vai começando a chegar policial cada vez mais para lá para começar a ajudar, até que então resolveu, acabou, já pôs no guincho, já tirou da pista. Ele fala, a última coisa que sobra são os pedaços das pessoas e o sangue. Vem o bombeiro, começa a lavar a pista, lavou, joga pro canteiro aquele negócio, tirou, libera os cones, o carro vem, passa por cima e a vida segue, cara. Nem sabe o que aconteceu. Ele falou, que coisa louca, o que está acontecendo aqui? Pô, tem compromisso, tem que pegar avião. Pois é, ele tem razão. Não é culpa dele. Tira o sangue da pista, libera o cone, porque a vida tem que continuar. A vida, pessoal, ela não vai parar. O Raul Seixas tem uma música que ele canta assim: ligo um rádio e ouço um chato que me grita nos ouvidos, pare o mundo que eu quero descer. Não para, filho, não vai parar. Você vai descer do mundo, vai subir em outro. Não vai parar. É pular da frigideira para o fogo. A ideia é essa. Você está no lugar correto. Você está sendo observado. Você está dentro daquele chiqueirinho que uma criança põe, a mamãe coloca para fazer comida. Ele fica ali. Nesse chiqueirinho tem lá uns brinquedinhos para ele. Ele está ali se divertindo, ele está contrariado porque ele queria fazer uma outra coisa. Mas está tudo sob controle. Ele está no lugar certo. Essa menina fala, pai, o que foi? O senhor está chateado? Quer conversar? Nesta apostila tem coisas, vamos ver se eu acho que vai, que você não pode falar para uma pessoa que está depressiva como o pai dela. Não pode falar isso, porque degringola e piora a situação. E tem coisas que você deve e que pode falar. Uma dessas coisas é isso: estou sentindo que você não está mais com aquela alegria maravilhosa. Quer conversar? Quer contar para mim? Quer ir para um outro lugar? Vamos conversar, cara. Eu faço atendimento fraterno, eu gosto de conversar com essas histórias, porque eu estou desconfiando que você está passando por um problema que eu já passei. Isso você pode falar. Você não pode falar, pessoal, isso aqui, ó. Não, isso aqui é o que ele fala quando ele está dando bandeira. Bom, umas coisas que alguém fala, que está dando bandeira e que está pensando errado, hein? A vida acho que não vale a pena mesmo, não tem valor para mim. Sinal de alerta. Como que é? Não tem. Mas por que você está achando isso? Outra coisa, eu não sirvo para nada mesmo. Outra, acho que ninguém vai sentir minha falta. Outra,
eu acho que eu sou um peso para todo mundo. É uma coisa que eu ia contar para os jovens de amanhã, mas eu vou quebrar o gelo, cara. Eu estava uma vez participando de um jovens, como participaria, eu tenho intenção de participar amanhã, vamos ver se vai dar certo. E eu estava falando sobre lei de destruição e lei de conservação. Terceira parte do livro dos Espíritos. Expliquei uma lei, o que é destruição, o que é conservação, o que é o negócio. Aí eu falei assim, agora é o seguinte, pessoal, todo mundo pega um pedacinho de papel e vai escrever uma coisa que poderia ser destruída e uma coisa que tem que ser conservada. O que vocês quiserem. Se quiser pode pôr o nome, se não quiser não precisa, mas tem que ser sincero. Uma coisa que tem que ser destruída e que não vai fazer falta, que vai melhorar o planeta, e uma que tem que ser conservada. Você pode até não acreditar, Gi. Na primeira que eu tirei, vamos ver aqui, pá, já vi o nome da pessoa, falei, o cara se identificou, hein? Uma coisa que podia ser destruída, que não vai fazer falta, a minha própria vida. Eu falei, putz, cara, não era esse assunto que eu queria entrar, não era essa ideia. A segunda, alguma coisa que tem que ser conservada, um momento como esse aqui no grupo espírita. Vocês não estão achando que isso é um pedido de ajuda? Não, pessoal. Não ficou bem. Esse menino está vivo, está bem, graças a Deus. Conseguimos entrar em contato ali com a família, com o pai, e ele falou, se a minha vida acabar, não faria falta para ninguém, melhoraria o planeta. E uma coisa que se acabasse seria ruim, um momento como esse, talvez como esses encontros à tarde dos jovens, ou esse momento que você vem aqui, quem sabe para agradecer uma coisa, para finalizar um pensamento. Mas eu digo, atenção nessas frases que não podem ser ditas para quem está sofrendo. O que não pode ser? Nunca diga, isso não é nada. Você sabe o que ele está passando, não? Como que você fala que não é nada? O tratamento de canal não dói. O que não dói não é o tratamento, é o medo que eu tenho. É como o Lenine falou, eu tenho medo do medo que dá. Não tenho medo em si do negócio, eu tenho medo do medo que me dá isso aqui. Outra coisa que vocês não podem falar, você não pensou na sua família? Não, por jeito ele não pensou em nada. Nem nele mais ele está pensando. Outra, por que você não procurou ajuda? Tem uma história, pessoal, que foi contada de uma mulher, isso eu falei na Rádio 96, ouvi lá de um pessoal da CVV, que ele chegava e falava assim, eu acho que um dia que vocês vão voltar aqui, eu vou me matar, viu? Vocês vão me encontrar morto aqui. Aí a mãe fala, aí a filha falava, mas por que você não vai no médico? Passava, eu acho que um dia que vocês voltarem, vocês vão me encontrar morta aqui, viu? Mãe, vai no médico. Passava o dia. Um dia, o dia que vocês voltarem aqui, vocês vão ver, acho que eu não vou estar mais vivo aqui, viu? Mãe, já avisei, vai no médico. Um dia ela voltou. E a mulher realmente tinha matado-se. Acabou com a própria vida. Eu falo, filha, por que você não levou ela no médico? Você não achou que ela estava te dando a bandeira? Me leva no médico. Eu não sei dirigir. Pessoal, muito cuidado. Eu falo assim, quem quer se matar, mata. Não é bem assim. Às vezes ele não quer se matar realmente. Ele quer aparecer, exatamente. Ele está fazendo um jeito para chamar atenção. Como que você vai fazer um pedido de ajuda? Ligando para alguém, tocando um alarme, mostrando-se de um modo. Você tem que dar uma bandeira, um sinal. É um sinal, às vezes a pessoa fala, eu fui aqui, caiu da minha mão, mas olha, cheguei. Portanto, pessoal, eu lamento dizer, mas somos responsáveis pelas pessoas que estão próximas da gente, hein? Marido, filho, esposo. Allan Kardec diz no Livro dos Espíritos que se nós tivermos a condição de ajudá-lo a evitar um problema e eu usar todas as minhas forças e não conseguir, eu estou isento. Se eu não tiver condição, está fora do meu alcance, está isento. Mas se eu tiver condição e não fizer, será computado um débito na minha conta. E eu quero sair da terra com minha roupa lavada, ou pelo menos encardida um pouquinho, ou mais ou menos igual. Porque como já falei ontem, o Dr. Sérgio Thyssen estava em Bauru, conversei bastante com ele, e ele falou, Tato,
Os tempos são chegados. Não dá mais tempo de morrer e reencarnar num planeta de prova e expiação. Ou seja, não dá mais tempo de você reencarnar na Terra, porque ele não será mais condizente a quem ainda não melhorou. Ah, mas não tem lugar para mim? Tem sempre um lugar para você. Há muitas moradas na casa de meu pai, mas você vai ser matriculado em outro planeta. Não está dando mais tempo de imaginar que você desencarna, fica lá um tempão, e ao voltar, volta e pega o regenerador, se não tiver regenerado. Coloquemos isso na cabeça. Falar, mas esse tempo vai ter uma escola para mim? Mas é gostoso estudar na escola onde está cheio de amigo, cheio de conhecido. Quando você vai no primeiro dia de aula e você reencontra aquela turmona, ou fala, eu vou numa escola nova, não conheço ninguém, cara. E que pelo que eu vi, essa escola é barra pesada, cara. Essa escola é da brava, meu. Os caras pegam muito pesado. Continuando um pouco mais, o tempo voa, né? Não é nada, filhinha. Deve ser somente indisposição. Acho, pai, opinou meu filho, que estamos gastando muito dinheiro. Talvez deveríamos adiar nossa viagem ao exterior. Filhos elevados o pai tem. Quem que vai se preocupar com o pai em não gastar muito dinheiro? Um filho. Vocês, meus filhos, merecem essa viagem, exclamei. Filhos, disse minha esposa, deixem seu pai em paz. Nesse momento eu falei, o homem está rodeado de gente boa. Nem sempre, só que não. Sei bem o que está se passando. Com certeza, José está tendo um relacionamento com outra mulher e sua consciência deve estar doendo. E você, meu filho, não se preocupe com a viagem. Se ele gasta dinheiro com mulheres, é justo que gaste conosco. Aí começa a desandar, né, meu? Quando assim, entre homem e mulher, não houve o perdão por uma coisa que aconteceu errada, então você está assumindo uma responsabilidade muito grande de tornar a sua vida um inferno. Eu não digo que uma traição de um homem ou de uma mulher deve ser perdoada ficando casada. Eu digo, você acha que eu devo perdoar? 100% das vezes. Agora, se você vai continuar casada ou se separar, é teu problema. Você pode continuar casada e perdoar. Você pode continuar casada e não perdoar. Você pode não continuar casada e perdoar. E não continuar casada e perdoar. Você pode, por exemplo, continuar casada e não perdoar. Como assim? Você está casada, com algum outro interesse você tem, e aí o marido, por exemplo, no café da manhã, ou a esposa, mas vamos supor que seja o marido, vai colocar o suco e derruba, e quem não perdoa fala assim, ei, mas além de infiel é um desastrado mesmo, hein? Olha só que porqueira que ele faz. Vai pedir para tua mulherzinha aí, tua amante vir limpar? Não perdoou. Olha o que está impregnando no alimento, olha que ruim que está a vida. A mulher que, por exemplo, que se perdoou, ela então combina, acabou esse tipo de situação, vamos tentar nos superarmos, vencer as vontades que o corpo tem, porque assumimos um compromisso maior do que isso. E ela então convive daquilo. Ela esqueceu? Não, está lá, está machucado, mas ela não fica lembrando. Então, pessoal, aqui não houve perdão. E perdão é uma temática forte no final dessa história. Ele diz, não tenho amantes, repliquei em tom cansado. Paizinho, se o que preocupa é grave, nós queremos saber, diz a menina. O telefone tocou e minha filha correu para atender, esquecendo-se de mim. Quase contei a ela. Fiquei ali na sala. Olha, quase contei a ela. O que significa? Pessoal, ele estava dando bandeira, um pouquinho mais ele te conta a intenção ruim que ele estava, um pouquinho mais de conversa, de confiança, ele fala, filha, papai está tendo uns pensamentos tão ruins, estou quase pensando uma bobagem. Eu fico feliz de ouvir que algumas pessoas, ouvindo a palestra, não pensaram mais em tirar a própria vida. Então ele dizia, eu ia à igreja, porém compreendi que tive o título de religioso, mas não fui realmente religioso. Não tinha religiosidade dentro de mim. Achei naquele momento que a igreja que frequentava não podia fazer nada por mim. Lembra que o Emmanuel, ele fala assim, precisamos em verdade do espiritismo, precisamos em verdade de espiritualismo, mas precisamos muito mais de espiritualidade. O espiritismo é a doutrina, precisamos dela, mas mais do que isso, precisamos de espiritualidade.
O que é espiritualismo? Espiritualismo são os rituais que existem. Graças a Deus a doutrina espírita tem muito pouco espiritualismo, apesar de estarmos tão enraizados e gostarmos. Mas espiritualismo é ajoelhar com a hóstia aqui, que é sagrado para os católicos e muito bem-vindo, pode fazer. É pegar e jogar aquela água, é um manto que tem que estar assim, é a cor de tal coisa, é o hábito. Isso é o espiritualismo, são os acessórios que tratam. Mas espiritualidade, pessoal, está numa pessoa com um simples olhar. Espiritualidade é a pessoa ver o Chico Xavier e se emocionar. É estar perto de Madre Teresa e sentir que ela quer fazer o bem para você. A espiritualidade é essa a força que nós devemos ter. Ele não estava tendo, ele falou, a religião não me ajudava. E não é porque era o catolicismo no caso, é porque ele estava blindado. Ele não conseguia mais fazer a coisa valer. Olha só que coisa mais linda, essa fotografia é lindíssima, pessoal. Eu tinha uma pequena indústria e poderíamos viver de sua renda se não fôssemos tão esbanjadores. Não conseguia negar nada aos meus 2 filhos. Anos antes, sim, eu traí minha esposa. Não foi nada sério, porém ela descobriu. Como assim não foi nada sério, amigo? O que é trair sem ser sério? Até que ponto um casal aqui tolera do outro uma traição não séria? Essa classificação você que está dando. Não tem dessa. Um beijo não é sério, é isso? Ah, só fui lá e... Então, o erro vai... Vocês estão sabendo que lá em Bauru teve um assassinato de um rapaz da PAI, o presidente da PAI assassinou uma moça. Ele estava fazendo aquilo para tentar encobertar um erro que começou lá atrás. O erro que começa lá atrás, pessoal, assume logo, para de fazer errado, não tentem esconder e errar em cima de erro, não apaga perante a espiritualidade o erro que cometeu e vai somar mais e mais problemas. Continuando aqui, então ele diz assim, ela ficou ressentida e passou a gastar então muito do meu dinheiro. Achava que se não sobrasse dinheiro eu não iria gastar com as mulheres. Para não baixar nosso padrão de vida, fiz empréstimos. Um dia, um amigo pediu-me dinheiro emprestado e eu fiz com juros altos, mais do que os bancos. Julguei que acharam uma forma de ter mais rendimento. Pegava dinheiro de pequenos poupadores a uma taxa de juros baixa e emprestava com juros mais altos. Mas houve mudanças econômicas decretadas pelo governo e tive prejuízo e gastos excessivos em casa. Minha dívida era imensa e eu não tinha como pagar. Olha só, a coisa vai degringolando e você tentando esconder, tentando ir sozinho na luta. Não, peça ajuda, assuma. A tua família é um time, deve ser um time. Era tão crítica a minha situação que nem vendendo a casa a qual morava com minha família e a fábrica pagaria metade da dívida. Eu pensava nas pessoas que confiavam em mim e deixaram suas economias comigo. E pensava, é melhor acabar com tudo. Cuidado com o obsessor, pessoal. Você está vulnerável. Pode perceber que muitas vezes você faz um plano ali de saúde, você faz um negócio, você compra um negócio, porque estava vulnerável, com medo de que fosse dar uma coisa ruim, e faz uma coisa vulnerável. Seguindo o meu plano, então pensei em mim, planejei com detalhes a minha morte e até a data. Na véspera, quis que minha esposa fizesse um jantar especial. Conversamos normalmente, disfarcei minhas preocupações, segui meu plano, entrei no escritório e dei um tiro no ouvido. História real, pessoal. História real, contada aqui pela Vera Lúcia Marinzec, comentada pelo Antônio Carlos. E aí que ele fala, e no entanto, percebi que não morri. Meu corpo físico, sim. Com o ferimento, os órgãos findaram suas funções. Em espírito não morri. Fiquei grudado no corpo carnal. Confuso, com muita dor, vi tudo o que se passava. Soube que havia morrido pelas conversas que ouvia e pelo choro da minha filha e pela confirmação do médico. Foi horrível. Minha esposa, que já não me amava mais, sentiu raiva de mim. Somente meus filhos sofreram. Eles não conseguiam entender o porquê do meu ato. Fui no velório que um amigo disse à minha mulher. Olha ele presenciando o próprio velório. Acho que o José se matou porque tinha dívidas. Algumas pessoas não tiveram compaixão de mim. Indagavam minha esposa e o filho sobre o dinheiro deles. Dentro de um caixão, eu sentia frio.
sede e uma dor alucinante, como também raiva de algumas pessoas. Esse sentimento, pessoal, faz com que você permaneça num estado umbralino. Não é só o ato que você fez, é que ele está muito ligado, mas a consciência pós-ato marca muito. A cada um segundo suas obras? Sim, nosso mestre tem razão, mas essas obras estão diretamente ligadas à consciência que eu tenho depois, porque não tem uma tabela. Quem se matou vai ficar tanto tempo em sofrimento. Não tem. Quem cometeu suicídio e era bom na igreja, não, é muito do estado emocional que ele permanece. Esse livro que eu vou dar para a Lilian, o próprio autor falava assim: ir para o umbral não é o maior problema é permanecer lá. É não conseguir desintonizar, é não cair a ficha logo que a comida do porco está sem sal, e que você pode voltar para a casa do pai, e que você é filho. E fala para as mamães que tiveram filhos que foram bem-sucedidos nesse ato: ninguém perde a condição de ser filho de Deus, não se preocupe. Eles, antes de serem nossos filhos, são filhos de Deus. Eu sinto o Henrique como meu, mas ele não é meu, ele é filho de Deus. Meu é a minha paciência, meu é o meu carinho, a minha ignorância, isso é meu. Morto ou vivo é meu. O Henrique não é meu, ele está emprestado para mim, para eu amá-lo como a mim mesmo, para saber que é bom amar alguém como a mim mesmo. Mas entenda, os filhos, antes de serem nossos, são de Deus. Assim o Chico Xavier falou. Mães, não se preocupem em processarem os médicos, lembrem-se que antes de serem seus filhos, eles são filhos de Deus. A medicina não é capaz de matar quem precisa ficar, e nem é capaz de salvar quem precisa ir. Está fora do nosso poder e alcance. Vamos mais um pouquinho que o cavalo está dando a volta, vai pegar a reta final, tá, pessoal? Daqui eu peguei um pouquinho atrasado, eu não conseguia fazer de um curtinho. Ele falou assim: meu desespero maior foi no enterro. Fiquei ali no escuro, sentindo frio e dor, horrorizado. Covarde, alguém falou, xingando-me. Você pegou dinheiro emprestado de uma mulher, coitada, vai passar por dificuldade por culpa sua. Por que você não foi honesto, se sabia que não iria pagar? Por que fez esse empréstimo, covarde? Por que não ficou encarnado e tentou resolver a situação? Será que era a consciência dele falando? Será que era um obsessor? Você transgrediu uma lei de Deus, não matarás, e no entanto se matou e vai sofrer, disse outro. Ficará sozinho aí no escuro, não, mas ouvirá o que as pessoas pensam e acham de você, falou outra voz. Afastaram-se de mim e eu fiquei ali, dentro do túmulo, no caixão, e foi piorando. Olha pessoal, puxa vida. Além de continuar sentindo dores, o barulho do tiro soava na minha cabeça e os vermes começaram a me comer. Que padecimento atroz! Aquelas vozes tinham razão. Escutei pessoas dizerem que eu merecia estar naquele inferno. Outros me cobravam o dinheiro que eu devia. Está vendo como não resolve? Essa é uma questão, dinheiro. E se fosse alguma outra coisa, essa outra coisa fica com você. Porque isso é seu. O Henrique não é meu, mas a minha culpa é minha. O pior foi minha família. Minha esposa me maldizia por deixá-la naquela situação. Até meus filhos começaram a indagar por que não ter dito a eles sobre a nossa falência e eu ter me suicidado, fugindo do problema e deixando para eles resolverem. Venderam tudo, todos os bens que possuíamos, a casa, a fábrica, os móveis de nosso lar. Pagaram um pouco cada um dos credores, mudaram de cidade. Como me foi explicado, eu soube de tudo o que ocorria com eles e os sentimentos deles. Até que, olha só, não fala em período, mas a hora da montanha começa a subir de novo, pessoal. Ninguém perde a condição de ser filho de Deus. Até que um vulto começou a me falar com uma voz calma: José, peça perdão. Perdão, pessoal. Peça perdão, José. Arrependa-se. Para de justificar-se. Arrependa-se. Deus nos perdoa sempre. Mas os que prejudiquei, esses não me perdoarão. Eles acabarão por esquecer um dia. Às vezes sentia-me enlouquecido, outras raciocinava entendendo melhor. Já não gritava, somente gemia.
Um dia, aquele vulto pegou em minha mão e tirou-me do túmulo e me levou para outro local, o Vale dos Suicidas. Vocês entenderam a gravidade do negócio? Agora que foi para o vale? Agora que foi para o Vale dos Suicidas, cara. Então talvez seja um pouco manso demais achar, desencarnou, foi para o Vale dos Suicidas. Não, já está em um estágio avançado esse cara. Primeiro você fica do lado do teu corpo, amigão, fazendo o fluido vital se esgotar, deixar os, como torcer para os vermes comer logo. Aí que você, dependendo da consciência, começa a ouvir um vulto, que é teu anjo da guarda, possivelmente, alguém que te quer bem e vai te tirar de lá. Fiquei ali naquele canto, triste, vendo muitos sofrerem como eu. Padecíamos juntos naquele local, para mim mais sossegado. Pensei no que fiz e então me arrependi. O remorso dói, e aos poucos a dor desse sentimento tornou-se maior do que as outras dores físicas que eu sentia. Se eu pudesse voltar no tempo com sinceridade, não me mataria mais. Não seria covarde, abandonando os problemas e prejudicando minha família com um ato abominável. Muitos anos se passaram, eu fui socorrido. No hospital para onde fui levado, não senti mais dores, frio ou fome ou sede, somente a dor do remorso. Tem dois jeitos talvez de você falar para uma pessoa, que eu perguntei para o pessoal do CVV, se a pessoa está na ponte para pular. Vocês viram o Bon Jovi tirando uma pessoa da ponte? Que legal, cara. Eu comecei a escutar o Bon Jovi de novo. Nem ouvia muito, mas eu achei, que legal. Ele chegou, debruçou assim. Eu acho que por ele ser o Bon Jovi ficou mais fácil. Porque imagina se é o Bon Jovi, ele falou, você conhece essa música? Canta. Você é o Bon Jovi? Pois é, você não quer ir? Vai ter uma festa hoje em casa, vai dar uma carta, nossa, eu pulo para dentro na hora. Vamos lá. E ele começa a conversar, e ele pega ela e tira. A esposa dele chegou meio perto demais, cuidado. Mas eu falo para você viver, pessoal, o que falar para uma pessoa que está para pular, que está... Não chega muito perto não. Eu acho que o Milton Puga me respondeu uma coisa e eu falei assim, amigo, eu sei que você tem um plano. Eu sei que você tem um plano, você quer tirar a vida. Esse plano não vai funcionar. Quer ouvir uma história? Eu nem chego perto. E tento ganhar um tempo ali. Mas essa hora, pessoal, é a hora crucial que você está ali com aquilo na mão. A criançada começa a chegar, senão aqui, vai, cadê o cavalo? Não vai chegar não? Linha de chegada, vai. Então, ele começa a falar, e aqui ele diz, meus filhos, estou obrigado... Estou obrigado em uma colônia que socorre suicidas. Minha tarefa é ajudar os recém-chegados a esta casa de caridade. Tenho escutado muitos relatos. Deserdar da vida física é um erro, e as reações provocadas não são iguais para todos. Então eu comecei a falar, agora voltei à ideia. Você tem dois modos de chamar a atenção. Um é falar, amigo, não faz isso não, vamos conversar. Eu tenho uma coisa que eu quero compartilhar com você. Inclusive, eu ia fazer a mesma coisa, que está no meu lugar. Senta aqui um pouquinho, vem cá. Eu vou te pagar uma cerveja. Você gosta de vinho? Uma coca então. Vamos cá. Isso, é o lado amoroso. É o lado de Maria. Mas há o lado de João Batista, meu filho. Se você pular daí, cara, você quer que eu te mostre a consequência? Eu te mostro. Essa talvez seja a hora. Moçada, há misericórdia, mas há a consequência do erro. Escolhe qual caminho seja melhor para você ajudar aquela pessoa, mas ajude, esteja atento. Eu sofri muito porque, além de me matar, planejei tudo e agi friamente. Agir não é agir, é agir de agir. Até que não entenderam. Muitos agiram pior do que eu e sofreram bem mais. Há atenuantes e agravantes. Outros tiveram atenuantes, agiram por impulso, pois estavam doentes ou obsidiados. Alguns se arrependeram com sinceridade logo após terem cometido o ato e logo se resolveram. Outros não. Olha como tudo é possível e tudo é maleável. Ele diz assim, aceitei o convite para vir contar para vocês o que me aconteceu, na esperança de que meu relato possa levar algumas pessoas a refletirem e abolirem a vontade de se matar. Não vale a pena fugir de um dos nossos estágios da vida. Vivos sempre estaremos, porque não se mata a alma. Anseio por reencarnar, mas tenho de esperar pela oportunidade, pois desprezei esta que tive. Gostaria de ser perdoado por todos a quem prejudiquei,
estou dando muito valor ao perdão. Valor maior, a minha vida. Aquele que perdoa é nutrido pelo sentimento maravilhoso do amor. Pessoal, pode perdoar à vontade. Não se preocupa. O marido te traiu, dá vontade de matar ele. Se você perdoá-lo, ele não dá isento da dívida. Ele vai responder. O homem que assassinou seu filho, que dor. Perdoar é assim, amigão, não quero mais pensar em você. Ele não vai estar isento da justiça de Deus, nem dos homens. O teu perdão não dá limpeza ao ato dele, tá? Então, pode perdoar que é bom para você. É não carregar uma dor que não foi você que fez. E o finzinho, aquele que perdoa é nutrido pelo sentimento maravilhoso do amor. Também estou aprendendo a ser grato e quero agir de tal forma que venha receber a gratidão de todos vocês. Que Deus nos abençoe, José. E ele conclui isso para nós. Meus amigos, nós estamos no dia 13 de setembro. Há 2 dias atrás, dia 11 de setembro, de um ano aí, houve o maior atentado bem sucedido que um homem conseguiu fazer contra si mesmo. Quando eu voltei para o Brasil, quando eu estava no consulado brasileiro em Londres, geral do Brasil, falando sobre Setembro Amarelo, no dia 5 de setembro, o meu voo foi dia 11 de setembro. Não é um bom dia para voar, vocês não concordam? Passava o filme sobre as Torres Gêmeas. Não, mentira, essa parte é mentira. Mas eu falei, uau, cara, voar. Mas eu voltei. No dia 11 de setembro, pessoal, às 8h46, a Torre Norte foi atingida por um Boeing 767 da American Airlines, voo número 11. Às 9h03, a Torre Sul foi atingida por um Boeing 767 da United Airlines, no voo 175. Nesse mesmo dia, 2.753 pessoas morreram neste atentado, o mais bem sucedido atentado da história, entre passageiros dos aviões, funcionários das torres e trabalhadores da emergência. Neste mesmo dia, fora essa turma, este número se aproximou, 2.191 pessoas tiraram a própria vida. No dia 12 de setembro, ainda procurando corpos entre os escombros, graças a Deus não teve nenhum outro atentado contra os Estados Unidos, nenhum outro atentado terrorista. E, no entanto, outras 2.191 pessoas atentaram contra si mesmo e derrubaram as próprias torres internas, as torres de amor e de esperança. No dia 13 de setembro, já estava mais um pouco limpo o World Trade Center e não houve outro atentado, graças a Deus. E, no entanto, no dia 13, outras 2.191 pessoas atentaram contra si mesmo e morreram. Ontem, o Dr. Sérgio Thyssen, em casa, falou: antes da pandemia, era a cada 40 segundos um suicídio. Agora está em 34 segundos. Está aumentando o número. Está chegando entre os mais jovens. Houve relatos de crianças de 8 anos cometerem o ato. Eu vou fazer essa comparação. No dia 20 de setembro do ano que houve o atentado contra as torres, eu completei 25 anos. Olha que legal, que novo que eu era. 25 anos. Nesse dia, 15.385 pessoas do dia 11 já tinham conseguido derrubar as próprias torres íntimas e não houve mais nenhum atentado. Um mês depois, 11 de outubro do mesmo ano onde houve o atentado, 66.666 pessoas cometeram o ato de abandonar a própria vida. Um ano depois, próximos a 1 milhão de pessoas foram bem-sucedidas e derrubaram as próprias torres internas. Desse dia ao dia, é interessante essa resposta. No dia de hoje, eu não tive coragem de fazer a conta, para ver quanto que no dia 11 de setembro, que não houve mais, talvez, graves atentados, houve atentado contra si mesmo e está aumentando. Todo 11 de setembro eu estive lá, é lindo ver os Estados Unidos se reerguido, o tamanho do negócio em Nova York. Os nomes são homenageados, está escravado na pedra, é linda a homenagem que eles fazem. E, no entanto, anonimamente,
Nossos filhos não são lembrados, a não ser pela marca que eles deixaram. Essas pessoas que mataram são nossos pais, são nossos irmãos e irmãs, nossas mães, nossos filhos e filhas. Essas pessoas são nós mesmos. Nós estamos abandonando uma luta que não tem como abandonar. Você pode sair daqui e continuar em outro lugar, mas eu peço a vocês que resistam. Sei que se eu escolher aqui entre as duas pessoas mais diferentes que existem, ou em toda Birigui, e colocar aqui um ao lado do outro, as diferenças mais marcantes, um homossexual, um heterossexual, um brasileiro, um estrangeiro, um velho e um moço, um rico e um pobre, um católico e um ateu, um astronauta e um mergulhador, um triste e um feliz, um que gosta de rodeio e outro que gosta de rock, um alto e um baixo, um barbudo e um careca, um que gosta de doce e um diabético, um que gosta da Jéssica e outro que não gosta de música. Todas as diferenças possíveis que existem entre dois seres humanos, vocês têm a minha palavra, eles buscam a mesma coisa. Eles buscam uma possibilidade de serem felizes. Ninguém faz o que faz para ser triste. Quem comete suicídio não quer morrer, quer acabar com uma dor, só que ela perdeu a esperança que essa dor vai embora. A antítese da felicidade, a dor que não quer me abandonar, eu acabo com ela, porque com ela não tem mais sentido. Porque o que eu mais quero, segundo Aristóteles, é atirar num alvo e acertá-lo, e esse alvo se chama felicidade. Sei que quando vocês vão aqui no Snoop Dogg, nem sei, não fazer propaganda, mas comer uma salsicha, comer um cachorro quente, é porque você quer sentir gosto do gosto de salsicha, não sei o gosto daquilo lá, representada num cachorro quente. Eu sei que quando a gente ganha uma vida ou faz uma escolha, é porque você quer sentir gosto de felicidade representado numa encarnação. Sei que tem muito cachorro quente ruim, que não tem gosto de cachorro quente, como tem muita vida triste, amarga, que não tem gosto de felicidade. Mas eu já percebi que tanto a vida, quanto o cachorro quente, quanto as palestras, quanto tudo, somos nós mesmos que fazemos. Lembrem-se, Deus nos deu a vida, mas a felicidade ficará por nossa conta. Que essa palestra tenha ajudado um pouco a todos nós, como tem me ajudado, a escolher melhor, a decidir melhor. E se por acaso deu errado, se deu ruim, eu vou aprender a tentar fazer melhor. A gente quer não só viver, a gente quer ser feliz também. Não desistam, é o que eu peço, é o que eu luto, é o que eu vivo. Que Jesus nos abençoe. Quando aplauso assim caloroso, dá a impressão assim, que bom que acabou, que bom que acabou. Vai.